Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre integral definida. Eu já postei para vocês um vídeo sobre a área por aproximação, né? A gente calcula a área de uma figura debaixo, né, do gráfico de uma certa função, aproximando pequenos retângulos embaixo do gráfico dessa função. A partir dessa definição, né, de área por aproximação, dessa soma da área desses retângulos, a gente tem uma ideia aproximada do que vai ser a nossa integral definida. E a partir daí que a gente vai falar da nossa integral definida. Então, recordando aqui essa definição, a última definição do slide anterior, a gente tem o seguinte: seja y igual a f de x uma função contínua e não negativa em AB. Então, a gente começa falando de uma função não negativa, tá bem? E depois generaliza. A área sobre a curva y igual a f de x, de A até B, vai ser definida como sendo o limite destas somas, né? As somas por aproximação daqueles retângulos que a gente viu, quando o Δx tende a zero, ou seja, o retângulo vai ficando cada vez mais fino. Quando ele tende a zero, quando ele tende a virar uma linhazinha só, aí é o limite dessa soma, a gente chega de fato no valor da área, onde para cada i igual de 1 a n, o CI é um ponto arbitrário dentro do intervalo onde você pegou o Δx, tá? É possível provar que o limite desta definição existe e é um número não negativo, porque a gente está trabalhando aqui com uma função não negativa, tá bem? E agora, a gente vai definir a nossa integral definida. Então, seja f uma função definida no intervalo AB e p uma partição qualquer deste intervalo. A integral definida de f de A até B, denotada aqui, ó, pelo símbolo, né, o S grande, que a gente já falou que é um símbolo do somatório. Agora vocês entendem por que esse é o símbolo do somatório, porque ele é de fato uma soma, né, o limite de uma soma. De f de x dx, ela vai ser dada por esse limite. Então, se a gente considerar f uma função positiva, né, de um gráfico como o que a gente viu no vídeo anterior, né, um gráfico qualquer aqui assim, e a gente estiver integrando aqui de A até B, a integral dessa função f de x aqui vai dar para nós exatamente o valor da área sob o gráfico, tá bem? Desde que o limite do segundo membro exista. Por que é desde que o limite exista? Porque pode acontecer desse limite não existir, tá bom? A gente pode ter uma função, aqui a gente pediu função definida no intervalo AB, a gente falou de continuidade da função, o que a gente falou, né? A gente vai ver agora, vai ter alguns casos que esse limite pode não existir. A gente, por enquanto, vai trabalhar só com casos que todo está funcionando bonitinho. Depois a gente entra. Agora, a gente vai dizer que se aquele limite existe, se essa integral de A até B de f de x dx existe, a gente vai dizer que a nossa função f ela é integrável no intervalo AB, tá? Essa notação aqui, olha, os números A e B, eles vão ser chamados os limites de integração, tá joia? O A é o limite inferior, ou seja, é a parte aqui, ó, primeira do intervalo, e B, limite superior, aqui, limite superior. Se f é integrável em AB, então, essa integral aqui é igual a essa integral, que é igual a essa integral, ou seja, tanto faz a gente usar um nome diferente para sua variável independente, que a gente vai obter aqui sempre o mesmo valor, que a gente está integrando a mesma função f dentro do mesmo intervalo, tá bem? Agora, quando a função f
é contínua e não negativa no intervalo, a definição de integral vai coincidir com a definição de área. Então, agora, tá? Agora sim, a gente está dando aqui duas situações, ó, contínua e não negativa. Exatamente o exemplo que a gente estava usando aqui, uma função contínua, tá? Tem nenhum ponto de descontinuidade e não negativa. Pode ser chegar até ser zero, né? Pode ser até uma função que passa aqui, ó, tá? E a gente integrar isso aqui de A até B. O importante é dizer que ela não passa para baixo do gráfico. Então, ó, essa integral vai coincidir com essa área aqui. O que não vai acontecer quando a gente tiver uma função desse jeito assim. Já adiantando um pouquinho, nesse caso, o que acontece? Essa parte aqui vai dar pra gente um valor positivo, vai dar exatamente a área debaixo do gráfico. Essa parte aqui também vai dar um valor positivo, também a área debaixo do gráfico. Essa daqui vai dar essa área aqui também, só que com valor negativo, porque f de x assume valores negativos. Então, a gente aqui não vai ter um somatório de áreas, entende? Aqui não vai poder ser visto como a área em azul. Aqui sim, aqui vai poder ser visto como a área em azul. Tá joia? Sempre que a gente utiliza esse intervalo AB, a gente está supondo, como eu já falei, que o A é menor que B. Então, a gente não está levando em conta nessa definição o caso que a gente tem aqui, ó, o B aqui e o A aqui. A gente não está considerando esse caso ainda não, tá bom? A gente só está considerando esses casos aqui, assim, tá bem? Vamos passar? Agora, a definição, se o A for maior do que B, então, essa integral aqui, olha, essa integral de A até B vai ser igual a menos a integral de B até A. Então, a gente aqui está completando a primeira definição para o caso em que A maior que B, a gente está definindo no caso em que os limites de integração, que o primeiro limite for maior que o segundo limite, for menor que o segundo limite. Quando acontecer no caso aqui, ó, da gente ter aqui o B e aqui o A. E a gente ter aqui o limite de A até B. Como que a gente vai fazer para calcular o limite pela definição que a gente tem quando a gente tiver o A maior do que B? É isso que essa definição tá dando pra gente. Ele falou, olha, é a mesma coisa da definição anterior, porém, você vai acrescentar aqui um sinal de menos na frente e calcular como a gente já definiu, tá bom? Desse jeito. Agora, se A é igual a B e f de A existe, então essa integral aqui vai dar zero. Ou seja, quando você tem uma certa função qualquer, tá? Integra de A até A, tá? Ou de A até B, aqui de A até A no caso, né? Essa integral vai dar zero. Faz sentido, né? Porque qualquer que seja o gráfico aqui, essa área dessa linha, né? A área descrita debaixo desse ponto, não é nada, né? É só uma linha, então não tem área, então é zero. Vamos passar? Agora, é muito importante saber quais funções são integráveis. A gente tem uma ampla classe de funções usadas no cálculo, que é a classe das funções contínuas, que é a principal que a gente vai trabalhar, né? Teorema abaixo, cuja demonstração vai ser omitida aqui nesse ponto, ela garante que essas funções são integráveis, tá bem? Então, a gente fez uma definição, a gente disse, ó, essa notação aí, né, integral de f de x vai ser definida pelo limite, quando o limite existir, e quando o limite existir, essa função vai dizer que, a gente vai dizer que essa função é integrável. Agora a pergunta, quando que a nossa função é integrável? A gente está aqui com um teorema para garantir quando essa função é integrável. Então, ó, se f é contínua
sobre o intervalo AB, então eu te garanto que ela é integrável em AB, tá bem? O pessoal aí que for fazer matemática vai ver essa demonstração, tá? Sem falta. Tem muitas análises aí pra frente pra vocês conseguirem matar a curiosidade de vocês, que eu aposto que estão. Agora, as propriedades da integral definida, eu aqui já deixei a prova expressa aqui para eu falar por alto para vocês, tá? Sem ficar entrando muito nos pormenores, porque é bem intuitivo essas propriedades. Então, vamos lá. Propriedades da integral definida. Proposição. Se f é integrável nesse intervalo, tá? E k for um número real arbitrário, uma constante, então kf também é integrável. Então, se você multiplicar aqui a sua f por um certo número k, ela vai ser integrável em AB. E mais, integrar, multiplicar a função é a mesma coisa que você pode passar a constante para fora do sinal de integração. A gente já faz isso, na verdade, porque a gente viu que muita coisa sai lá das propriedades de derivada. E agora também essa propriedade se estende para a integral definida. Agora a gente tem argumentos mais fortes para demonstrar. Como f é integrável, significa que esse limite aqui existe. Então, quando eu vou integrar kf de x, pela definição que a gente acabou de fazer, isso daqui vai ser o limite desse somatório da kf de x. Mas eu tenho um somatório finito aqui, tá vendo? Vai até n. Então, é como se eu tivesse k vezes f de C1, delta x1, mais k, f de C2, delta x2, mais k, f, tá feia a minha letrinha, né? Vou por xn. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Olha, eu tenho k multiplicando cada termo. O que é isso que eu escrevi aqui? Isso que eu escrevi aqui, ó, é esse somatório que está aqui, ó, tá vendo? Tá? O i vai de 1 até n, de k, f, de ci, delta xi. Tá? Eu posso colocar esse k aqui em evidência. Isso daqui vai ficar k que multiplica f de c1, delta x1, mais k, ó, sem k. Vou tentar arrumar aqui. F de C2, delta x2, mais f de Cn, delta xn. Tá? Só que esse k não depende de x, então ele pode ficar para fora do limite da integração. Então, eu pego esse k aqui, ó, por causa disso aqui que eu acabei de fazer, tá? E consigo colocar ele para fora do limite de integração. Mas f é integrável, então esse limite aqui eu sei que existe e que dá essa integral aqui. Ou seja, provei que a integral de kf é igual a k vezes a integral de f, tá bem? Vamos. Outra proposição, que vai sair também por uma demonstração muito semelhante, é essa. Se f e g são funções integráveis, então a soma também é integrável e mais. A integral da soma é a soma das integrais. Tá joia? Deixo a leitura aí dessa demonstração para vocês. Uma ideia interessante é a seguinte: a gente falou ali para duas funções. Vale se estende para n funções. A integral da soma de n funções é igual à soma da integral dessas n funções. E também se estende para o caso da subtração. É como se a gente estivesse fazendo mais menos 1 vezes d. E o menos 1 passasse para fora da integral na hora que a gente abrisse, tá? Essa soma aqui. Outra questão é a seguinte: se a gente tem aqui um número, tá? Entre o A e B, um número real entre A e B, dentro desse intervalo, diferente de A e B, e f foi integrável em cada um desses dois intervalos aqui, então f vai ser integrável no intervalo AB. E mais, a integral de f de A até B
vai ser igual à soma das integrais. Para ilustrar isso aqui, olha, a gente pode fazer o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma função contínua aqui, olha, f, aqui a gente tem o c, aqui a gente tem o a, e aqui a gente tem o b. Aqui, ó, vai ser, só um instantinho. Ups. O que eu faço? Pronto. Aqui, pegando a canetinha colorida, gente. Pronto. Aqui, ó, é a integral de a a c de f de x dx, tá? Dessa área aqui. Eu tô falando por área, tá? Só pra gente ter uma noção intuitiva, mas não necessariamente a função precisa ser positiva, não, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E aqui, ó, é a integral de c até b de f de x dx. E aqui, ó, a área, tá? A soma dessas duas integrais vai ser igual à integral de a até b, f de x dx. Tá joia? Aqui tá a prova, deixo aí para leitura de vocês. Aí, olha só, essa propriedade ela pode ser generalizada. Se f é integrável em intervalo fechado e a, b e c... deixa eu só tirar aqui. Pronto. E a, b e c são pontos quaisquer deste intervalo, então a integral de a até b f de x dx vai ser igual à integral de a até c mais integral de c até b. Ou seja, de trás para frente também vai valer. Se ela é integrável no intervalo e c está contido nesse intervalo, então eu posso partir essa integral em duas, tá? Como nesse gráfico aqui, semelhante ao que a gente expôs anteriormente. Agora, continuando, essa proposição aqui é o seguinte. Ela diz que se f é integrável e se a f de x for maior do que zero para todo x nesse intervalo AB, então a nossa integral todinha vai ser maior do que zero. Isso faz sentido porque se a gente tem uma função que ela é toda maior ou igual do que zero no intervalo AB, no intervalo fora do intervalo eu não sei, mas no intervalo AB ela é maior, pode ser zero, mas dentro do intervalo AB ela é maior ou igual que zero. Pode tocar o eixo aqui, não tem problema. A gente já falou que a integral definida ela é geometricamente igual à área debaixo do gráfico quando a função é positiva, que é o caso aqui. Então, faz sentido que uma coisa que está me dando um valor de uma área também seja positiva, né? Ou não negativa, né? Porque pode ser igual a zero, mas se tem uma função desse tipo aqui, ela é zero de A até B. Ela é aqui, ó. Ela é zero de A até B, em cima do eixo. E aqui ela pode ser qualquer coisa. Pra cá também pode ser qualquer coisa. Mas aí essa integral de A até B de uma função nula vai ser igual a zero, né? Então, vamos lá. A demonstração, ela não é complicada, não. Ela parte do princípio de que a gente precisa chegar a demonstrar que essa integral toda é positiva. Mas quem que é essa integral? Estou andando de trás para frente. Ela é o limite desse somatório aqui. Então, a gente precisa mostrar que esse somatório é positivo. Mas, de fato, ele é positivo. Por quê? Se para cada ponto dentro das partições que a gente faz no intervalo AB, dentro do intervalo AB, a gente faz de diversas partições, né? Que são aqueles triângulozinhos lá, ó. Retângulozinhos que a gente constrói, né? As partições, né? Tá? Aqui os retângulos dentro do intervalo AB. Aqui para um certo x1, xi mais 1, ou xi menos 1, como tá ali, né?
qualquer termo que eu pegar, qualquer pontinho que eu pegar aqui dentro, qualquer f de c que eu pegar aqui dentro, vai ser maior ou igual do que zero, tá? Então, o que está acontecendo? Esse termo é maior ou igual do que zero. Isso aqui é uma medida. Δx é uma medida. Então, também é maior ou igual do que zero. Então, esse produto todo aqui é maior ou igual do que zero. Se eu somar coisas positivas, eu vou obter uma coisa positiva, tá bom? Daí, o limite também vai ser positivo, daí a integral definida também vai ser positiva. Tá joia? Continuando, a gente vai ver o seguinte: se f e g são funções integráveis, com f menor do que g para todo x no intervalo AB, então a gente vai ter que a integral da f vai ser maior ou igual do que a integral da g, nesse intervalo AB. Essa proposição ela vai ser direta, uma direta consequência da proposição anterior que a gente acabou de ver. Por quê? Para fazer a demonstração dela, basta a gente chamar aí da diferença entre essas duas integrais. O que a gente está querendo mostrar? A gente está querendo mostrar que a integral da f é maior do que a integral da g, nesse intervalo AB. Ou seja, é o mesmo que mostrar que essa diferença aqui, ela é positiva, tá? Ou maior ou igual do que zero. É isso que a gente quer mostrar, que é maior ou igual que zero. Só que pela proposição 6.8.5, a gente vai poder escrever que proposição é essa? É que a gente passa a subtração, a soma das funções sobre o sinal da integral. Vale a ida, vale a volta. Então, aqui a gente está subtraindo duas funções. Então, aqui vale que a integral, que isso daqui é igual à integral da subtração. Só que o que acontece? A gente tem aqui, ó, que esse termo daqui de dentro, ele vai ser maior ou igual do que zero, porque a f é maior do que g. E o que isso vai dar pra gente? Da proposição anterior, se f é integrável, ele é maior que zero, então a integral toda é maior que zero. Então, a gente tem aqui, ó, que a nossa f, no caso, é tudo que está aqui dentro. Tudo que dá aqui dentro é maior que zero, então a integral é toda maior ou igual do que zero. É o que a gente conclui na demonstração. Continuando, se f é uma função contínua no intervalo AB, então a gente tem que o módulo da integral é menor ou igual do que a integral do módulo. E como a gente vai fazer para provar isso? Primeira coisa, a gente sabe que se f é contínuo, f é integrável. Agora, se f é uma função contínua, o módulo dela também vai ser uma função contínua. Ou seja, por consequência, também vai ser uma função integrável. Ou seja, faz sentido a gente falar da integral do módulo da f. Tá? Vamos precisar disso. Observe que isso daqui é um fato que a gente tem, que menos o módulo de uma função vai ser menor ou igual do que o módulo dela, que vai ser menor ou igual do que ela mesma, que vai ser menor ou igual do que o módulo dela. Agora, a gente pode, né, como o módulo da f é integrável, a gente pode passar aqui o sinal da integral pela proposição anterior. Porque se a gente tem essa desigualdade aqui, significa que sob o sinal dessa integral, a desigualdade se mantém, tá bem? Vou tirar isso aqui. Sob o sinal da integral, essa desigualdade aqui que a gente está trabalhando se mantém. Então, passamos o sinal da integral em todo mundo dessa desigualdade em cima. Mas mais uma coisa eu consigo fazer aqui, eu consigo passar esse sinal de menos para fora, porque a gente viu que esse menos aqui é como se fosse um menos 1 e esse menos 1 é uma constante. A gente consegue... Nós temos, então, essa desigualdade toda aqui. Só que, lembrem o seguinte, eu tenho aqui módulo de x é menor do que um certo número k, se e somente se o x está entre menos k e k, tá? Isso serve para menor ou igual também. Mas é exatamente isso que a gente tem aqui em cima, olha. Eu tenho aqui, ó, é o meu número x, tá? Esse cara aqui é meu k
ou seja, menos o k, né? E aqui em cima é o outro k, tá? Então, eu tô aqui com x entre menos k e k. Isso vai implicar que o módulo de x é menor ou igual do que k. Que é o que a gente tem aqui, ó. Quem que é módulo de x? O módulo da integral de f de x dx, essa daqui, tá? E quem que é meu k? É essa integral de módulo de f de x dx, tá? Que é o que a gente queria demonstrar. Então, aqui a gente encerra a demonstração dessa proposição. Agora, para terminar esse tema, essa parte, a gente tem o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo AB, vai existir um ponto C nesse intervalo, tá? Tal que a integral da f de x vai ser igual a b menos a vezes f de c. Tenho ele bem aqui ilustrado. Olha só, eu tenho aqui a minha função f de x, eu tenho aqui o intervalo AB, olha, tá? E eu tô dizendo o seguinte: a minha condição é f ser uma função contínua. Meu exemplo aqui tá para f positivo, mas vai valer para qualquer função, a gente vai poder estender, tá bem? No caso dessa função positiva aqui, eu tô dizendo que essa área aqui sobre o gráfico, tá? Ou seja, essa integral vai ser menor ou igual, vai existir um retângulo tal que a área verde é menor ou igual do que a área do retângulo vermelho, tá? Desculpa, igual. Então, eu vou conseguir, nesse intervalo aqui, encontrar um certo ponto C que iguale a área verde da área vermelha. Observe o seguinte, eu vou fazer a função igualzinha aqui. Eu tenho aqui o meu ponto A, e supondo que tem aqui o meu ponto B. Se eu fizesse um retângulo amarelo aqui no A, eu teria certamente um retângulo com a área menor do que essa área que eu fiz de verde aqui, né? Essa área de verde aqui. Agora, se eu fizer um retângulo azul aqui a partir do ponto B, eu teria uma área maior do que a área verde aqui também. Ou seja, vai existir algum ponto aqui no meio em que a área do retângulo, no caso, estou supondo que é desse retângulo vermelho aqui, vai se igualar à área desse retângulo verde, tá? Se eu faço muito para cá, tá menor. Se eu faço muito para cá, tá maior. Então, vai ter que ter um ponto no meio em que as áreas vão ser iguais. É isso que essa proposição está dizendo. Ela vai estar preparando a gente, pelo menos a nossa intuição, para apresentar para vocês o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Que é o que nós veremos em seguida no nosso próximo assunto. Agora, o seguinte, só para a gente concluir, a gente vai recordar, olha, das proposições que a gente fez, a gente concluiu que, desde a primeira lá, ó, aqui é a primeira propriedade, a gente concluiu que a gente pode passar constante para fora do sinal da integral. A gente concluiu que a soma das integrais é igual à integral da soma. A gente concluiu que a gente pode separar a integral no meio com um ponto C contido no intervalo AB, tá? E a gente vai permanecer com a igualdade. Essa proposição aqui também, que se a nossa função for positiva, a integral vai ser positiva, que se a nossa f é maior do que g, a desigualdade vai permanecer sob o sinal da integral, que o módulo da integral é menor ou igual do que a integral do módulo, e por fim,
que a integral de f de x dx é igual a b menos a vezes um certo f de c com c contido em b menos a. Sugiro que a gente faça aí um quadrinho dessas propriedades, tá bom? Pra gente poder guardar isso. Então, ficamos por aí.